Do Senhor, meus amados irmãos, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez trazendo alguns versículos da palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo 14. Vamos ler a partir do 66 e diante, amém? Está escrito aqui: Pedro nega a Jesus. E estando Pedro embaixo, no átrio chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquietando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E olha só, Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cantasse duas vezes, três me negaste. Duas vezes, três vezes, né? Me negarás tu. E retiraram-se dali, chorou. Retirando-se dali, chorou. Meus amados irmãos, aqui, glória a Deus, todas as passagens, todas as histórias de Jesus, meus amados irmãos, faz um sentido muito grande nas nossas vidas. Ela vem de encontro às nossas vidas, fazendo muito sentido, porque vem contando, meus irmãos, coisas que hoje nós estamos vivenciando, né? Porque ali, Jesus dando ali, essa história, ele contando, ele chegou a Pedro, né, para dizer que ele ia negar Jesus. Antes, Jesus já sabia de tudo, né? Antes que o galo cantasse duas vezes, né? Então, ele negou. Antes que o galo cantasse, né? Duas vezes, três vezes negou Jesus, né? E para ver a fraqueza do homem, né? Em meio à tribulação, em meio à perseguição, uns não aguenta, né? Chega a ficar numa situação a qual ele ficou ali, deram muita pressão nele, a qual ele ficou com medo de ser mais um que ia passar por uma perseguição tanta que ia acabar finalizando a vida dele como a de Jesus, porque quando se ele soubesse, ele tivesse certeza que ele realmente foi um dos seus discípulos, né? Uns que estava junto de Jesus, amigo dele, e soubesse verdadeiramente que ele era um deles, eles tinham feito a mesma coisa, assim, que naquele tempo era desta forma, né? O povo era perseguido de forma que era assim que se encontrava. Mas Jesus ali, ele falou da fraqueza nossa diante dele, porque
diante de Jesus, porque nós, irmãos, tem hora que você se encontra numa situação a qual você nega Jesus, acaba negando Jesus algumas vezes na sua vida, diante das situações. Essa situação de Pedro era muito difícil, né? Muito mais difícil do que muitas vezes nós nos encontramos numa situação assim tão pequena, mas para nós aqui naquele momento você começa esquecendo da grandeza, do poder de Deus e nega ele em pensamento, em atitude, porque não é dizendo eu não quero mais servir a Jesus, né? Não é dizendo assim, mas às vezes você nega Jesus diante das tribulações, das dificuldades, porque Jesus já falou para você que está com você, Jesus já falou que está lutando, trabalhando por você, já prometeu que na tua vida ele vai fazer algo maravilhoso e nós estamos ali cocheando em dois pensamentos e até mesmo querendo desistir da caminhada, que é a caminhada que nós estamos aqui, irmão, nossa caminhada não o nosso propósito que é caminhar em direção à nossa salvação, não é verdade? Em direção à nossa salvação, não é em direção a outra coisa, né? Mas se nós esperar que vai seguir em Jesus somente para receber uma vitória aqui nessa terra, né, irmãos? Aí é coisa difícil. Aí é uma coisa que você pode se escambar, acabar escambando para outro lugar, para outro lado, porque a sua esperança ali, a sua é de querer algo aqui, não é algo lá com Jesus. Vamos buscar Jesus, aleluia, para a honra e glória do nome santo do Senhor, para a nossa salvação. Vamos buscar Jesus para a salvação, a qual Ele nos prometeu. O nosso galardão é lá no céu, não é aqui na terra. E não vamos fazer como Pedro, tanto que ele negou Jesus aí, né, irmãos? Então, é uma coisa que a gente fala assim, se eu estivesse no lugar dele também, certamente eu teria feito o mesmo. Às vezes, meu irmão, é verdade, né? Porque às vezes nós se encontra pensando diante das dificuldades, né? Com coisas pequenas, nós acaba esquecendo da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, esquecendo por alguns minutos, alguns momentos ali, diante da dificuldade, da tristeza que vem, você começa a negar Jesus no nosso coração, esquecendo que Ele está bem do nosso lado, trabalhando por nós. Aqui, irmãos, Jesus já sabia o que Pedro ia fazer, né? Então, não é diferente no nosso coração. Jesus sabe qual o comportamento, a atitude que nós vamos ter diante das dificuldades, né? Ele espera de nós fidelidade. Ele espera de nós um povo cheio de fé, porque para nós alcançar a misericórdia do Senhor é tendo fé. Vamos abraçar Jesus como nosso grande poder, como um Deus que tudo pode, porque Deus é poder e o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza diante das dificuldades. Aleluia, Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro, meu Deus, porque quantos neste momento, Senhor, está passando por luta, Senhor. Aleluia, Jesus. Passando por luta que está, mas já está ali, Senhor, quase sem esperança. Ou está já sem esperança nenhuma. Senhor, aumenta a fé deste irmão, desta irmã. Pai, toma nas tuas mãos de poder. Aleluia, Jesus. Pai, Tu és a nossa força todo dia, Senhor. Pai, Tu és tudo que precisamos todo dia, meu Pai.
Entra com providência na vida da tua serva, dá força da graça, renova a força dela, Pai. Deus querido e santo, não deixa nós negar o teu nome, jamais. Porque o poder teu já tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza, de forma, Senhor, que nós tem sentido a tua presença, curando nossa alma, o nosso coração. Aleluia, Jesus, que nós não vamos parar mesmo diante das dificuldades, nem negar o teu nome, Senhor, quando vier as tempestades diante de nossas vidas, Senhor, que nós espera no Senhor para acalmar a tempestade, que o Senhor trará a vitória sobre nossas vidas aqui, porque aqui nesta vida, Senhor, nós sabemos que tem luta, mas o Senhor está conosco. Tu nunca nos abandonaste, papai. Tu nunca abandonou esta irmã, este irmão que neste momento está, Senhor, com seus pensamentos. Aleluia, Jesus. Ali, papai, cocheando em dois pensamentos. Será que eu vou receber? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está fazendo? Aleluia, Jesus, papai. Envia, Senhor, os teus sinais. Envia, Senhor, o teu poder se manifestando na vida desse irmão e dessa irmã, que ela necessita, Senhor, saber que tu estás com ela, Pai. Reveste ela da tua graça, se manifestando com teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Toma posse, meu irmão, da tua salvação. Tome posse da tua vitória, em nome de Jesus. E fiquem com Deus. Abrace este Jesus. Nunca largue este Jesus, porque Ele é a nossa salvação. Amém?